Hoje de manhã eu acordei e lembrei de uma história bíblica. Eu não sei por que eu lembrei dessa história. Aí eu fui até pesquisar um pouco sobre essa história e encontrei o caso de um homem nos tempos de hoje que foi engolido por uma baleia. Eu lembrei da história de Jonas. Esse homem disse o seguinte: nada prepara você para uma situação como aquela. Ele estava fotografando baleias, golfinhos e um cardume de peixe a cerca de 25 milhas náuticas da costa sul-africana, em Port Elizabeth. De repente, quando ele menos entende por que, ele se encontra dentro da boca de uma baleia braille. Para se ter uma ideia, essa baleia braille ela chega a pesar cerca de 20 toneladas. E aí ele, no desespero, prende a respiração, porque ele sabe que essas baleias elas são de águas profundas. E o medo dele era justamente que ela levasse para águas profundas. Mas aí a baleia leva ele em águas rasas por cerca de 15 metros e depois o solta. Ele consegue sobreviver a essa história. Isso é um fato real, certo? Por mais irreal que possa parecer. A história de Jonas, eu não sei se é real ou se é só, entre aspas, uma história. Eu sei que ela está na Bíblia. O que aconteceu com Jonas? Jonas, na verdade, foi e era um profeta usado por Deus, mas aí Deus mandou ele avisar a cidade de Nínive de que aquele povo deveria se converter, parar com a sua crueldade, devia voltar para Deus. Por mágoa, porque Jonas, inclusive familiares seus, muito provavelmente, deveriam ter sido mortos por essas mesmas pessoas da cidade de Nínive, certo? Jonas resolve desobedecer a essa ordem de Deus. E aí Jonas pega um barco e vai para a cidade de Tarso, tentando se distanciar o máximo possível, entre aspas, de Deus. Ninguém pode fugir de Deus, ninguém pode fugir mais ainda do que Deus tem determinado para a vida de cada um da gente, e Deus quer nos usar. E aí o que é que acontece? Começa uma tempestade em meio desse barco, uma tempestade inexplicada. Os marinheiros percebem que aquela tempestade não tem um sentido de acontecer e começam, entre aspas, a rezar para os seus deuses, cada um para os seus deuses. Enquanto isso, Jonas estava no fundo do barco, do navio, dormindo, porque ele estava em depressão, porque estava desobedecendo a Deus. Ele não estava nem mesmo percebendo a tempestade que estava acontecendo dentro do barco ou fora do barco que ele estava. E aí os homens se desesperam, começam a lançar as coisas ao mar para esvaziar o barco, e aí lembra de Jonas, que estava lá, e diz: será que não é por causa desse homem que está vindo essa tempestade? E aí chama ele e diz: o que é que você fez? O que é que você fez para o seu Deus? Né? E aí Jonas realmente diz: não, me lance ao mar, porque a tempestade é culpa minha. E aí quando ele é lançado ao mar, um peixe o engole. A gente não sabe que peixe foi esse, se esse peixe existiu ou se foi algo que Deus de fato criou para essa situação, para esse contexto. Mas a gente sabe que a história bíblica conta que Jonas passou 3 dias no ventre dessa baleia. A gente sabe também que nenhum homem conseguiria ser engolido e permanecer vivo dentro da barriga de uma baleia, porque antes o animal precisaria digerir aquele homem, certo? Para que ele pudesse estar no estômago. E dentro do estômago aquele homem não sobreviveria de forma nenhuma. Mas enfim, o que é que o texto bíblico diz? Nós estamos num período de incerteza, nós estamos num período de tempestade, nós estamos num período de dificuldade, nós estamos num período onde acabam-se as forças humanas, acabam-se o entendimento humano, acabam-se as esperanças dos homens. E quando acabam as esperanças dos homens, aí sim é aonde Deus opera o milagre. Deus opera quando nós não temos mais saída, Deus opera quando nós não sabemos mais o que fazer, Deus opera quando nós não temos mais para onde lutar com as nossas próprias forças. Esse é um momento, gente, de reflexão, de pensamento, de amadurecimento, de a gente se voltar sim para o Deus que criou todas as coisas e que muitas vezes faz coisas que nós não entendemos, que vai além do nosso conhecimento. Mas esse é um momento de fé, é um momento de esperança, é um momento de clamor. Que a nossa fé, a nossa esperança esteja sempre em Deus. Deus, com certeza, está usando esse momento para que a gente possa refletir
sobre os nossos valores, para que a gente possa refletir sobre o que a gente quer construir de fato, para que a gente possa refletir se vale a pena, entre aspas, viver fugindo de Deus. Não falo de religião, falo de comunhão plena com o Deus que habita cada um de nós. Que nesse momento a gente possa de fato refletir sobre tudo que está nos acontecendo. E mais ainda que a gente possa ter a confiança de que Deus, assim como fez com Jonas e assim como fez com Rainer Smith, vai nos resgatar. Por mais impossível que possa parecer, que a nossa fé possa estar nele. Não há mais para onde clamar. Que a nossa fé possa estar em Deus e que esse momento possa nos trazer crescimento, maturidade e evolução espiritual.